Hoje a gente vai estar falando da arte poética propriamente do Aristóteles, né, dos elementos, dos conceitos que eu falei lá de mímese e cártese, certo? Basicamente. E a gente vai aprender uma coisa aqui que é fundamental, que vai ser uma coisa que o Aristóteles vai ser um dos primeiros a possibilitar, que é como que eu faço uma análise entre gêneros diferentes, quais são os critérios, como que eu afirmo que um gênero é adequado ou não. A poética do Aristóteles, basicamente, alguns autores, né, alguns historiadores falam que ela seria duas partes, né? Teria a parte que a primeira que nós temos acesso hoje em dia, que propriamente tem uma teoria basicamente da tragédia, ou seja, é uma teoria onde vai mostrar todos os componentes propriamente da tragédia. A segunda parte da arte poética de Aristóteles é uma teoria sobre a comédia, que infelizmente se perdeu. Então, infelizmente, essa segunda parte se perdeu e tomara que futuramente se consiga encontrar pelo menos algum tipo de documento que possibilite a gente ter acesso a isso. Mas hoje em dia não é possível ter acesso. Qual que seria a sua teoria da comédia? Certo? Ou seja, o que nós temos basicamente sobre a comédia, nós tiramos a partir do quê? Da comparação do que o Aristóteles, é porque há várias passagens onde o Aristóteles compara a comédia e a tragédia, quais são suas diferenças, a partir dessa forma, mas ele falando propriamente da comédia, nós não temos isso escrito, tudo bem? É importante observar em Aristóteles a finalidade da arte, a finalidade da arte, certo? A gente vai tomar um parênteses aqui nesse termo arte, porque depois, como a gente acabar aqui, depois a gente falar sobre o romance, a novela de cavalaria, esses aspectos na Idade Média e Renascença e Modernidade, a gente falar um pouco sobre isso, a gente vir para o período contemporâneo, quando a gente for pegar, conversar basicamente sobre a teoria da escola crítica, né? A gente vai perceber que a noção de arte ela se modifica. Então, o termo arte, propriamente por Aristóteles, ele é distinto do conceito de arte que nós existe atualmente. Então, a gente vai deixar isso em suspenso, a gente não vai discutir sobre esse termo ainda, mas vai focar nessa ideia aqui do Aristóteles de como que eu comparo os gêneros, né? Propriamente dito. Então, por Aristóteles, basicamente, ele trabalha com a ideia de que a arte, ela é o quê? Ela basicamente trabalha com a noção de imitação, certo? Essa imitação, ela é uma imitação que vai distinguir, certo? Por um lado, a, a arte propriamente dita da filosofia e da história. Em que sentido? Certo? Quando Aristóteles fala de imitação aqui, não é qualquer tipo de imitação. Né? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele literalmente está dizendo que a imitação que a arte produz é uma imitação que trabalha com modelos universais, certo? Então o poeta, de certa forma, como ele vai imitar algo nos distintos gêneros, nos vários tipos de gêneros literários ou formas de artes que não são gêneros literários, por exemplo, eu falei aqui da dança. A dança não é propriamente um gênero literário, mas ela também tem o conceito de imitação. Você imita determinados sentimentos, certo? Você afeta as pessoas com determinados tipos de música, certo? Determinados modos de dança. Então, a dança do samba, por exemplo, que é uma dança alegre, tem um tipo de composição, usa um tipo de composição que é diferente de uma música que é um pouco mais triste ou um pouco mais melancólica, certo? A mesma ideia está presente em todos os tipos de arte. A pintura, o Aristóteles também fala sobre ela na arte poética, apesar de não ser propriamente ligado a nenhum gênero propriamente literário, de literatura, de escrita, também trabalha com essa ideia de imitação. Então, essa noção de imitação por Aristóteles é uma imitação que está presente em toda a arte, certo? A poesia ela tem como isso como finalidade. Então, é um conceito geral para toda a arte. Só que, dependendo do lugar, vai haver formas diferentes de imitação. Então, a epopeia, certo? Ou épico,
tem uma forma específica de fazer a imitação. A tragédia tem uma forma específica, certo? A, a comédia tem uma forma específica. A pintura e as outras artes também têm formas específicas de como realizar essa imitação. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pontuar, certo? Então, para o Aristóteles, basicamente, a poesia ela vai ter um caráter especial de imitação, porque ela vai se diferenciar, seja da filosofia, seja da história. Em que sentido? A gente viu que alguns filósofos, né, os pré-socráticos, ou quando o Aristóteles chamava eles, fisiocratas, eles basicamente eles escreviam texto em poesia. Da mesma forma que é possível encontrar textos de autores, por exemplo, como Solon, certo? Que vai escrever reflexões ligadas muito mais ao direito em poesia. Só que nem por isso, segundo Aristóteles, você vai chamar o Solon ou um pré-socrático, um Parmênides, de filósofo, certo? O que vai diferenciar esses dois autores, de um poeta como Homero, é a finalidade que a poesia se apresenta. Ou seja, há uma finalidade que não está presente ali naquela utilização, seja na filosofia, seja no direito. Tudo bem? Essa finalidade é o quê? É você imitar, certo? Com o objetivo propriamente de apresentar uma determinada ação ou modelo, certo? Universal, tudo bem? De algum tipo de sentimento ou sensação, tudo bem? Então, essa que vai ser a diferença da filosofia, ou seja, a filosofia pode usar de poesia, mas a sua finalidade é dar explicações para o mundo, tudo bem? O Solon, que está ligado à reflexão propriamente do direito, ele pode usar de poesia para se apresentar, fazer os seus textos, mas a sua finalidade é apresentar as leis mais justas, certo? Para os cidadãos. E a filosofia se diferencia também, propriamente da história, porque o poeta ele não tem como finalidade dizer o que ocorreu, certo? Quando o poeta ele vai a explicar, ou melhor, ele vai apresentar uma determinada exposição de uma história, certo? Ele vai falar sobre o que é possível ter acontecido, enquanto o historiador vai falar propriamente do que ocorreu. Então, ou seja, eu posso pegar um livro de história e passar ele todo em poesia, mas nem por isso aquele livro que foi passado todo em poesia, necessariamente a pessoa que vai fazer isso, ela pode ser chamada de poeta, ela é um historiador. Por quê? A única coisa que ela fez foi contar, explicar toda a história, por exemplo, vamos supor a história do Brasil toda em poesia. Por Aristóteles, a pessoa que faz isso é um historiador. Ela se usa de poesia, mas ela não é um poeta. O que, basicamente, um poeta faz é pensar o quê? Contar uma história possível, uma possível história que poderia ter ocorrido, certo? Então, dentro dessa poesia do Aristóteles, existe o conceito de verossimilância, certo? Ou seja, o poeta não tem como obrigação, e nós não podemos pedir isso para o poeta, que ele deva contar o que de fato ocorreu, certo? O que ocorreu de fato, mas o poeta ele vai pegar uma determinada história possível e vai criar, certo, em cima dela uma história fantasiosa, porém que poderia ter acontecido. Essa que é a diferença entre historiador, filósofo ou a poesia que está no direito, certo? Então, vamos resumir aqui então, primeiro. Então, a arte em geral, por Aristóteles, tem como finalidade a imitação, certo? Cada área, em particular, vai fazer uma determinada forma de imitação, tudo bem? Então, a tragédia ela tem como finalidade tentar, através da sua história, criar uma imitação, um personagem, uma situação catastrófica, uma situação onde o personagem que está ali, ele sofre e nós, certo? Espectadores que estamos lendo ou vendo, se a gente for ver a representação teatral, vamos sentir piedade e terror em relação àquela situação,
certo? A comédia já tem uma outra forma de imitação. A finalidade dela, da sua imitação, é que nós vamos sentir com aquela situação artificial ali que está sendo contada, a gente vai dar risada, certo? Tudo bem? E o poeta, ele vai se diferenciar do historiador, do filósofo e da pessoa que usa provavelmente poesia em direito ou em outras áreas, porque essa sua poesia não tem como finalidade conhecimento dos fatos, certo? Mas o conhecimento ou a criação, a articulação de uma situação possível. Então, isso é a ideia geral que está ali na poética, certo? Qual que é o problema da poética? A poética ela vai tocar nesses vários assuntos, tá? De forma parcial, de certa forma não vai desenvolver tanto essas diferenças. Por quê? Porque ela está focada, é uma teoria propriamente da tragédia. Então o Aristóteles ele fala sobre a épica ou epopeia em comparação à tragédia, a comédia em comparação à tragédia e dos outros gêneros que a gente conversou aqui, né? Alguns que nós consideramos aqui os chamados gêneros líricos, tá? Mas ele não desenvolve essas diferenças, ele só pontua elas, tá bom? E o que é importante ver, né? A gente também falou sobre a paródia, né? Eu falei que ia voltar nesse tema da paródia. A paródia vai ser um estilo que vai ser também escrito, certo? Histórias, que vai ser muito semelhante ao drama sático. A diferença da paródia para o drama sático, basicamente, é que na paródia você não tem como objetivo propriamente um texto que você vai encenar, certo? Em um teatro. Enquanto o drama sático, sim. Então, os dois têm a característica de mistura propriamente de outros gêneros, basicamente entre a comédia e o épico, certo? Eles têm essa característica de mescla, mas a diferença propriamente é que, no caso da paródia, você tem o objetivo de só fazer o texto escrito, enquanto no drama sático você representa, faz a atuação mesmo, tá bom? Então, voltando aqui, então a gente viu que a noção de imitação, essa arte de imitação por Aristóteles é fundamental. Então, por Aristóteles, a história ela vai ter como objetivo o particular, narrar eventos particulares, coisas que aconteceram no passado. Enquanto a poesia, certo, para ele, vai ter como objetivo falar sobre o universal. Certo? Aí a gente vai ter que entender o que quer dizer essa noção de o que sentido a poesia vai apresentar o universal, certo? E a gente vai ver a partir dessa avaliação aqui, propriamente da tragédia. Então o que ele vai começar fazendo? Ele vai começar a apresentar, certo? Quais são os elementos do que nós chamamos desse gênero tragédia, certo? E ele vai dizer o seguinte, olha, a tragédia, para o Aristóteles, ela é superior ao épico. Por quê? Porque, segundo ele, a tragédia teria todos os elementos do épico e teria elementos próprios, certo? E vai se diferenciar a forma de imitação. Por quê? Porque na tragédia, basicamente, a imitação, certo? Vai ocorrer através dos personagens, da ação dos personagens. Então, ele vai ter que separar, dividir quais são os elementos básicos de dois pontos de vista. Um, do ponto de vista propriamente do conteúdo. Outro, do ponto de vista quantitativo, certo? Então, isso é fundamental, porque a primeira diferença entre o épico e a tragédia é porque, primeiro, o épico é um gênero com uma extensão maior. Então, o épico, o desenvolvimento das partes, dos componentes dele, são maiores do que da tragédia. A tragédia, lembrando que ela era realizada para ser encenada ali numa das festas que os gregos tinham, certo? Festas religiosas. Então, você não poderia pegar basicamente o conteúdo do épico e querer passar para a tragédia. Era impossível, porque o conteúdo do épico é uma ação, o épico ele tem como característica várias ações diferentes, enquanto a tragédia tem uma ação em particular. Como assim, Cristiano? Nesse sentido, o épico, ele tem basicamente, ele vai ter várias tramas, certo? Ocorrendo. O que seria trama? O Aristóteles usa mito e trama quase que de forma muito semelhante na poética. Ou seja, a trama seria a história, a alma propriamente
do gênero, ou seja, seria a sequência de eventos que criam o que nós chamamos de história. E essa história tem que ter começo, certo? Meio e fim. Então, para Aristóteles tem que ser um todo, tem que ter um começo, tem que ter um meio e tem que ter um fim. O que acontece no épico é que você pode fazer basicamente várias ações ocorrendo ao mesmo tempo, com vários personagens ao mesmo tempo, certo? Enquanto na tragédia isso não é possível, você tem que fazer uma ação só. O que é muito comum que ele vai falar, que ocorre na tragédia, é que você pegava temas do épico, que são temas maiores, com várias ações ocorrendo ao mesmo tempo, vários mitos, ele vai usar nesse sentido, e você tira um mito ali e elabora em cima desse mito, certo? Essa que vai ser uma diferença entre propriamente a tragédia e o épico. E o Aristóteles ele também dizia o seguinte: quando você pega agora propriamente o gênero e compara os dois, o que você vai ter? Você vai ter basicamente o primeiro elemento qualitativo, o mito. Você vai ter o caráter, a elocução, o pensamento, o espetáculo, certo? E a melopeia, certo? Esses são os elementos qualitativos, tudo bem? Do mito. O mito, ele vai se dividir dentro dele, ou seja, a trama, para ser uma boa trama, ela tem que ter o reconhecimento, as peripécias, a catástrofe, certo? O argumento e os episódios, tudo bem? Então, essas que são as características propriamente qualitativas, e as duas últimas, o argumento e os episódios, são características do mito, certo? São 5 características que o mito tem que ter. Eu vou falar disso em separado, onde as duas últimas, o argumento e o episódio, são características quantitativas dentro do mito. As características quantitativas, ou seja, do tempo da extensão, as partes que você vai dividir a história, certo? Basicamente seriam, segundo o Aristóteles, seriam o prólogo, o episódio, o êxodo, o coral, que poderia ser dividido em parodo, o estácimo, certo? Parodo, o estácimo, tá? E também, em algumas tragédias em particular, vão ter outros 3 tipos, que é o anaspestos, certo? Comos e os tróqueos, certo? Então, eu vou parar nesse ponto aqui, aí eu vou voltar, basicamente na próxima aula, explicando como que funciona isso daqui,